Mas, irmãos, alegria poder estar aqui com os irmãos, poder compartilhar a palavra de Deus. Agradeço a Cévula, ao Conselho da Igreja, o convite e a confiança. Hoje eu estou como pastor evangelista na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, trabalhando na plantação de uma igreja que já é congregação da Igreja de Boa Viagem. Nos reunimos aqui no Colégio Fazer Crescer, no bairro do Rosarinho. Hoje a proposta é que nos organizemos, ou sejamos organizados como igreja, no final de 2024. É aniversário da Igreja de Boa Viagem, 50 anos da igreja, e pela graça de Deus o Senhor já tem dado condições para sonharmos e darmos esses passos. Orem por nós. Estamos agora no mês de agosto, iniciando o curso de formação de oficiais da igreja. A intenção é que esse curso dure até o mês de junho do ano que vem, e a razão dele ser longo é para que tenhamos uma boa preparação e que tenhamos presbíteros e diáconos preparados na palavra, homens de caráter aprovado pelas Escrituras, dependentes do Senhor, que conheçam constitucionalmente a nossa igreja e que também desempenhem as suas funções de acordo com os dons que Deus tem dado a cada um. Hoje nós já temos um grupo de 9 homens que temos caminhado com eles quinzenalmente, e provavelmente destes aí alguns sairão para fazer esse curso de oficiais. Então eu peço aos irmãos que estejam orando por isso, por mais esse processo. Graças a Deus a igreja tem caminhado bem, graças a Deus, tanto na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, como dentro do próprio presbitério, nós temos tido um tempo muito bom de renovo, de alegria por tudo que o Senhor tem feito. Então, o nosso coração se alegra em perceber todo o cuidado de Deus, toda a provisão, toda a graça de Deus nesses processos. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus num texto que desafia muito o meu coração. Eu já tive a oportunidade de pregar esse texto outras vezes, e sempre que eu volto para ele, eu tenho algumas setas apontadas para mim, não setas do maligno, mas algumas setas apontadas para mim, dizendo assim: você precisa caminhar mais nessas perspectivas que Paulo expõe aqui. Primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 1, farei a leitura do versículo 1 até o 10º versículo. Primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 10º versículo. Nos diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, temos aberta diante de nós a Tua palavra, cremos que ela é inspirada pelo Senhor, ela é autoritativa para a nossa vida, é a nossa única regra de fé e prática, e cremos que o Teu Santo Espírito é o Espírito da verdade, que conduz a verdade da palavra ao nosso coração.
Pedimos, Pai, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor trate com o nosso coração e nos desafie a viver essa realidade que vai para além das coisas que vemos e ouvimos nesse mundo e que nos convida a vivermos a vida de Deus, a vontade de Deus, nesse mundo que está perdido, que jaz no maligno. Que o Senhor então nos abençoe assim e nos conduza em tudo, em nome de Jesus. Amém. Certamente você gosta de histórias que trazem uma superação. Histórias de superação sempre mexem com a gente. A Discovery, alguns anos atrás, ela lançou uma série que tratava sobre isso, histórias de superação. E eu gostava de assistir essas séries, eu ficava olhando ali, percebendo em cada história as emoções, as lágrimas, os contos, aquilo que as pessoas muitas vezes traziam como sendo uma derrota anterior em sua vida, momentos de muito sofrimento, e agora sim elas superaram todas aquelas crises. Só que todas essas histórias, elas traziam algo em comum, que era o que você fez, o que você moveu a partir de você mesmo para sair da situação que você se encontrava. Você já percebeu que a maioria das histórias que se contam sobre superação, elas tratam exatamente dessa perspectiva, e inclusive dentro dos meios evangélicos. Quando a gente olha os chamados testemunhos cristãos, né, que são dados por aí, a gente percebe que as pessoas olham para Deus apenas como uma parte acessória. É como se eu fiz a minha parte, eu usei a minha fé, eu usei tudo aquilo que me estava à disposição e Deus me ajudou nisso tudo. E Deus era apenas um ator coadjuvante na história, mas que a gente fala o nome dele para não ficar tão assim. Afinal de contas, estamos falando dentro de uma igreja. Então, Deus precisa ser mencionado, o nome de Jesus precisa ser mencionado. E muitas vezes essas coisas estão acontecendo por aí e as pessoas estão sendo louvadas. E é interessante, irmãos, que nesses processos os olhos nunca são voltados para Deus. A gente sai de momentos assim, eu já saí há muitos anos atrás de momentos assim, olhando assim, nossa, quem era fulano de tal e o que ele se tornou. E nós não percebemos que Deus é o protagonista da história. Deus é aquele que escreveu a história, que determinou a história. Deus é o agente principal de toda a história. Mas nesses casos, os homens olham para os próprios homens. Existe um hino que eu gosto muito, que é o hino Castelo Forte. Martinho Lutero escreveu esse hino, e é interessante que esse hino tem como base o Salmo de número 46. E em meio às crises, em meio aos momentos difíceis, em meio às perseguições, Martinho Lutero não olhava para si e dizia assim, Melanchthon, nós somos resilientes, vamos resistir até o final. Ou ele olhava para si mesmo e dizia assim, olha, essas coisas estão vindo contra mim, mas eu moverei a minha fé e vencerei. Não, ele voltava para o Salmo 46 e ele convidava Felipe Melanchthon, assim como outros, a cantarem Castelo Forte, porque Castelo Forte não somos nós, Castelo Forte não é a igreja, Castelo Forte não é a denominação, Castelo Forte é o nosso Deus. Eles exaltavam o ser de Deus. Histórias de superação, irmãos, não tem a ver conosco, mas tem a ver com o Senhor, que nos supera e que nos humilha ao ponto de percebermos o quanto precisamos dele, o quanto somos dependentes dele. Afinal de contas, a própria vida que nós temos é uma doação dele, no que se dirá das outras coisas. Quando Paulo escreve essa carta, ele escreve essa carta a uma igreja que tinha tudo para dar errado. Eu não sei se você já leu Atos capítulo 17, a partir do versículo 1. Ali Lucas narra a chegada de Paulo e o início do evangelho na cidade de Tessalônica. É interessante, irmãos, que Tessalônica era uma cidade com status de livre. Era uma cidade que possuía cerca de 200 mil habitantes, era uma cidade que havia ajudado em empreitadas do Império Romano, e ela recebeu esse status em 42 a.C.
Veja então que, mesmo que estando debaixo do Império Romano, ela gozava de alguns privilégios que outras cidades não gozavam. Ela desfrutava de algumas benesses, e é interessante que em Atos 17, quando Paulo e outros ali que estavam com Paulo, Jason, que hospedava a igreja na casa dele, eles são acusados de pregarem contra César, as autoridades se reúnem atônitas, eles estão com medo, porque de repente aquele status de cidade livre poderia agora estar ameaçado, eles poderiam perder aquele status. A gente percebe que a estada deles na cidade de Tessalônica não foi fácil. Eles foram perseguidos pelos judeus. Os judeus juntam uma turba, pessoas da malandragem, Lucas descreve assim, e eles avançam contra a igreja, eles perseguem a igreja. Paulo ele se retira de Tessalônica e ele vai para uma outra cidade chamada Bereia, e Jason, que hospedava a igreja na sua casa, Jason é levado até as autoridades e ele paga fiança para ser solto. Ou seja, aquela igreja ela poderia, naquele momento ali, olhar para todo esse contexto e pensar o seguinte: vale a pena esse negócio de evangelho? Vale a pena seguir Jesus? Olha, afinal de contas, Paulo foi embora. Jason, que hospedava a igreja, foi levado até as autoridades. Olha, por que não continuarmos vivendo como sempre vivemos? Por que não voltarmos alguns passos atrás e esquecermos esse negócio de evangelho, de pregação da palavra, de nova vida, de esperança nas coisas que virão? Por que não deixar isso para trás? Olha só o que aconteceu com eles. Olha só o que aconteceu com os nossos líderes, aqueles que estavam nos ensinando. Olha só o que aconteceu com eles, o que se dirá de nós? É interessante, irmãos, porque alguns anos depois, quando Paulo está na cidade de Corinto, provavelmente lá, Paulo escreve essa carta. E quando Paulo escreve essa carta, Paulo pontua aqui, nesse texto que nós lemos, algumas características de uma igreja que está viva. Uma igreja ela não é considerada viva pelo rol de membros dela. Senão, seitas dos nossos dias seriam as igrejas mais vivas e mais pujantes no evangelho, não é verdade? Nós temos seitas aí, se você vê dos 30 milhões de evangélicos no Brasil, 50% deles estão dentro de seitas que se dizem evangélicas. 50%. O restante estão ali beirando aquele evangelho meio duvidoso, né, que escorrega de um lado para cá, que depende da força do braço para ser salvo, algumas coisas estranhas, místicas nos nossos dias. Então, a gente fica pensando que nós temos um número muito expressivo, mas ao mesmo tempo firmado sobre a areia. E Paulo, quando escreve essa carta, ele traz aspectos nessa carta que mostram para mim e para você o que de fato é o reflexo de uma igreja que é viva. Ela não é viva por conta da quantidade de membros que ela possui, ela também não é viva por causa da sua arrecadação financeira milionária. Eu lembro que, há alguns dias atrás, eu conversava com um pastor, e esse pastor está fazendo um curso num centro presbiteriano, e ele disse assim: rapaz, é interessante que quando a gente chega lá e está naquela roda, às vezes na hora do almoço, conversando com outros pastores presbiterianos, o discurso principal é: qual é a sua igreja? E aí geralmente a pessoa diz: eu estou pastoreando a igreja tal. E aí vem a segunda pergunta: quantos membros ela tem? E a terceira pergunta, sabe qual é? Quanto é a arrecadação dela? É incrível que nós, muitas vezes, reputamos uma igreja como sendo uma igreja viva, o seu número de membros e a sua arrecadação. Irmãos, percebam aqui nesse texto que uma igreja que de fato é viva, Paulo não comenta aqui, com quanto seja importante que a saúde de uma igreja produza ou traga novas pessoas à fé em Cristo, seja importante que uma igreja se empenhe, esteja comprometida com o seu pacto de membresia em trazer dízimos, em trazer ofertas ao trabalho do Senhor. No entanto, Paulo traz 3 verdades aqui para o nosso coração que confronta essas realidades, ou que aprofunda muito mais essas realidades. Veja comigo, versículo 2:
damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. E esse é um dos primeiros aspectos que eu vejo aqui nesse texto, Paulo louvando a Deus e sendo grato a Deus por causa de uma fé operosa. Se ele está sendo grato a Deus, irmãos, é porque ele sabe que essa fé que é viva, essa fé que é operosa, não é produto da força do braço daquela igreja, mas é uma ação graciosa de Deus, que por meio da sua palavra, que por meio do discipulado, que por meio da sã doutrina, produz nos crentes uma fé que é operosa. Um aspecto triste dos nossos dias é que, muitas vezes, uma boa teologia, que deveria produzir uma fé operosa, ela não tem produzido. Nós temos movimentos dentro da igreja que são muito bons, no entanto, tem produzido crentes, eu não sei se você já viu esse termo, obesos espirituais. Gente que se alimenta, mas parece um poço furado, que a pessoa, por mais que come, nunca está satisfeito, e ao mesmo tempo ela vai engrossando, ela sabe responder sobre tudo, ela sabe falar sobre tudo, mas aquilo ali parece que é estático, é algo que simplesmente responde às questões da mente, mas não desce ao coração e não se traduz numa fé que é viva. E a fé desses irmãos aqui, irmãos, não era uma fé meramente conceitual, não era algo que meramente enchia a mente, que trazia respostas prontas, ainda que isso seja muito bom, nós somos chamados a dar razão da esperança que há em nós, no entanto, não é algo que para por aí, é algo que se expressa de maneira prática na própria pregação da palavra. Veja só o que é que Paulo diz, a partir do versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Porque de vós se repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou o quê? A vossa fé para com Deus. Irmãos, a fé daqueles irmãos era exposta na pregação da palavra. Paulo chega a dizer mais à frente, olha, não tendo o que acrescentar, é como se Paulo dissesse assim, olha, eu não tenho necessidade mais de ir aí e pregar a palavra. Tessalônica era uma cidade que era considerada um polo naquela região, e é como se todas as cidades menores, toda aquela região próxima, mas não só a região mais próxima, a macro-região, a região maior, ela estivesse ouvindo ou tivesse ouvido a palavra do Senhor. Aqueles irmãos, a fé daqueles irmãos, impulsionou aqueles irmãos a saírem das quatro paredes, irmãos. Veja bem, nós precisamos definir aqui o que é fé. Porque muitas vezes nos nossos dias a fé se tornou uma entidade à parte. Você já percebeu isso? Expressões, vamos romper em fé. Tinha até uma música, né, que cantavam assim. Ou então, vamos mover a nossa fé. É como se a fé fosse uma entidade própria. Você já viu essa expressão também, creia no poder da oração. Qual é o poder da oração? A oração não tem poder nenhum, porque ela não é uma entidade separada. Nós oramos a um Deus que de fato pode. Mas o poder não está na oração, o poder está em Deus, em realizar sua vontade ou não. Da mesma forma, a fé tem se tornado um tipo de entidade, como se ela tivesse um CNPJ, um CPF, alguma coisa que a distinguisse como pessoa. E não é assim, irmãos. Quando nós olhamos, por exemplo, Hebreus no capítulo 11, que tipo de fé está sendo exposta ali em Hebreus? Veja, o que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem? Eu espero aquela casa, ainda que eu não veja. Eu espero aquele carro, ainda que eu não veja. Não, não é isso. A convicção que se espera e ao mesmo tempo fatos que não se veem, diz respeito a Cristo. Todos aqueles do passado morreram na expectativa da vinda do Messias. Da mesma forma, aqueles irmãos naquele tempo e nós hoje, nós já tivemos ou temos a certeza de que ele veio e que ele agora voltará a segunda vez.
Então, o autor aos Hebreus chega a dizer que os do passado, todos aqueles que as pessoas chamam de heróis da fé ou galeria da fé, eles esperaram aquilo que a igreja daquele tempo já havia tido a concretização, para que eles sem nós não eles conosco fossem aperfeiçoados numa só fé, na certeza de que Cristo veio e de que Ele voltará. Irmãos, o alicerce não é uma entidade à parte, mas a nossa fé é direcionada a uma pessoa. E todas as promessas de Deus já foram cumpridas em Cristo. Deus não está nos devendo mais nada, irmãos. Todas as promessas que Deus fez diziam respeito ao seu Filho, e toda a segurança que nós temos, a nossa fé agora é compreendida em espalhar o Evangelho que é Cristo a todos quantos nunca ouviram falar de Cristo. Uma fé que é operosa não é simplesmente uma fé que crê em milagres. Claro, Deus pode fazer milagres, mas não é só isso. Essa é apenas uma faceta mínima do caráter de Deus. No entanto, irmãos, uma fé que é operosa é uma fé que crê no poder do Evangelho que um dia transformou o nosso coração e que pode transformar o coração de pessoas que estão nesses prédios, de pessoas que residem nesse bairro, de pessoas que sentam ao seu lado no seu trabalho, que sentam junto de você na faculdade, que caminham com você, de familiares, os corações mais endurecidos. Nós cremos, irmãos, num Deus que trouxe Cristo dentre os mortos, e o mesmo poder que trouxe a Cristo dentre os mortos, o poder da ressurreição, operou em nosso coração para nos trazer a vida. E não pense que você era suscetível ao Evangelho, ou que você era mais amadurecido ao Evangelho, mas a fé quebrou as barreiras do seu coração. Cristo quebrou as algemas do seu coração para que você pudesse crer nele. Desse modo, irmãos, não existe pessoa tão endurecida, não existe coração tão ríspido, tão resistente ao Evangelho, que Cristo não possa quebrar. E isso é o exercício da nossa fé nesse sentido. Uma fé operosa é uma fé que crê que Deus pode salvar, que Deus pode alcançar pessoas, e que Deus usa para isso gente como eu e como você, para pregar a palavra a essas pessoas. A operosidade da fé desses irmãos, ela se repercutiu não só na Macedônia e em Acaia, mas em toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. E Paulo diz, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Uma fé que é viva, é uma fé que é compartilhada com pessoas. Eu penso, irmãos, que nós temos um desafio muito grande pela frente. Um desafio muito grande. Como eu falei, hoje a igreja que nós estamos plantando, ela está dentro de uma escola, ela funciona no auditório de uma escola. E nós já começamos a orar, estamos para ter uma reunião com a direção da escola, sobre os adolescentes da escola. Sobre como nós podemos comunicar o Evangelho aos adolescentes daquele colégio. Como, de alguma maneira, nós podemos entrar naquele colégio e abençoar aquele colégio, não financeiramente, não simplesmente fazendo boas obras lá dentro, boas obras interprete aqui como muitos interpretam hoje em dia, né? Simplesmente pintando parede ou fazendo essas coisas, eles não precisam disso. Mas como nós podemos anunciar o Evangelho que é Cristo Jesus dentro daquela escola? Como nós podemos, de alguma maneira, entrarmos naqueles prédios, com pessoas que já moram nesses prédios, que não precisam pedir autorização ao porteiro, nem ao síndico, nem a qualquer coisa, para distribuir um folheto, ou para, de repente, ter algum acesso ali e levar um não, bem redondinho. Não. Mas com pessoas que já moram lá, que de repente a gente pode fazer, sei lá, uma programação de jazz no salão daquele prédio, e lá no meio falar de Cristo. Sabe, irmãos, de que maneira nós podemos abençoar e levar o Evangelho à vida das pessoas? Mas sabe qual é a maneira mais prática que Deus usa? É por meio de relacionamentos. Você com certeza tem uma rede de relacionamentos, onde a grande maioria dessa rede são pessoas que não conhecem a Cristo. E muitas vezes a gente cai naquele politicamente correto, onde a gente não quer
ofender as pessoas, questionando a fé das pessoas. A que tipo de Deus elas servem? Nós não queremos confrontá-las. E isso revela o nosso temor de homens. Claro, nós precisamos ser sábios. Nós precisamos perceber as pontes que Deus estabelece para a comunicação do Evangelho. Mas, irmãos, precisamos perceber. Nós não podemos estar alheios a isso. Não podemos simplesmente olhar para esse mundo como alguém que está passeando, turistando nesse mundo. Não. Eu lembro que alguém no passado disse que nós somos muito hábeis em dizer que amamos as pessoas. Nós temos pessoas que não conhecem a Cristo e chegamos para elas: amo você, cara, Deus te abençoe. E, sabe, dizer que ama as pessoas e não pregar o Evangelho a elas, dizia lá esse pastor, é como colocá-las num vagão muito confortável dentro de um trem, ligar o ar-condicionado para elas, colocar uma poltrona da melhor, da mais confortável para elas e simplesmente dizer assim: olha, vá para o inferno em paz, porque é o destino final desse trem. Mas nós não fazemos nada, nós não pregamos para elas. Irmãos, nós cremos na doutrina da eleição, mas você conhece os eleitos? Eles têm, por acaso, alguma luzinha na cabeça, assim, onde você passa, né? Eu vi a foto de um irmão que ele tinha labaredas de fogo nas mãos. Mas nem todos são assim. Só alguns. Só alguns. Né? Que quando falam assim, as labaredas estão lá, ou então na cabeça, assim, aquela coisa. Mas nós não sabemos quem são os eleitos. E nós temos que jogar as redes ao mar, irmãos. E uma fé que é operosa, ela é demonstrada nisso, nessa ação de sairmos da nossa zona de conforto e irmos até o perdido. Mas em segundo lugar, Paulo fala que uma igreja viva, ela se revela na abnegação do amor. E é interessante aqui porque é um amor que não leva em consideração os seus próprios interesses. É o amor da cruz. É o amor que João fala na sua primeira carta. É um amor que não tem interesses vãos, mas tem interesses salvíficos com relação à vida dos outros. É um amor que se reflete tanto no corpo, em sabermos que nós somos um só corpo em Cristo, em saber que somos chamados a amar o próximo com o mesmo amor com que fomos contemplados pelo Senhor. Tudo bem, você era uma pessoa excepcional, amigo de Deus. Não, você não era, você era inimigo de Deus. Você era inimigo da cruz de Cristo. Por mais que você fosse moralmente correto, e muitas vezes a sua mãe olhasse até para você e dissesse assim: olha, esse menino tem tudo, só não é crente. Mas ele é amado de Deus mesmo assim, porque ser crente é só um detalhe. Não, você era o pior inimigo de Deus na face da terra. E talvez exatamente essa postura de tão certinho, de tão cheio da boa moral, da boa ética, trouxesse a você um patamar de orgulho tão grande que realmente você pensasse que Jesus merecia salvar, ou que você merecia ser salvo por Jesus. Sabe, irmãos, não, nós não somos isso. Jesus provou o seu próprio amor para conosco, Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores, Romanos 5,8. Nós não éramos amigos de Deus, nós não buscávamos a Deus, nós éramos inúteis. O propósito para o qual nós fomos criados lá em Gênesis 1 se perdeu em Gênesis 3. Deus olhava para mim e para você como peça vencida dentro de um armário, dizendo assim: isso aqui não me serve para nada. Mas em Cristo nós fomos feitos úteis, irmãos. Em Cristo nós fomos chamados à vida. Deus provou o seu amor para comigo e para com você naquela cruz do Calvário. E dessa mesma maneira, o nosso amor é provado para com as pessoas quando nós apresentamos o Evangelho. Quando nós não levamos em conta os nossos interesses. Não é pelo que você vai poder somar aqui dentro, mas é por quem você é. É pelo que Deus pode fazer na sua vida. É por esse coração tão ansioso, tão perdido em busca dos seus próprios interesses, que de repente conhece um amor abnegado. Esse amor é revelado a essas pessoas, e essas pessoas agora passam a amar com o mesmo amor com que foram amadas. E veja que ponto o amor desses irmãos chegou.
Paulo vai falar aqui no versículo 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Isso é amor, irmãos. Eles abandonaram a adoração a falsos deuses. Eles passaram a amar a Deus acima de todas as coisas. Eu comentava aqui sobre uma pessoa que chegou lá na igreja e está na classe de catecúmenos ali, caminhando para se tornar membro. E essa pessoa veio da Igreja Universal. E ela chegou lá, né, e disposta a aprender. Logo na primeira conversa que eu tive com ela, né, eu disse: vamos sentar, irmã, para conhecer melhor a sua história e tudo mais. Ela disse assim: pastor, eu quero aprender a palavra de Deus. Eu sinto que tem alguma coisa errada com tudo aquilo que eu já aprendi. Eu disse assim: que bom que a irmã sente. Eu só pensei, viu, irmãos? Que bom que a irmã está percebendo isso, né? E a gente começou a conversar e comecei a fazer algumas perguntas a ela, e ela ia respondendo. E eu percebia que aquela irmã, de fato, ela havia feito a entrega da sua vida a Cristo, ela tinha conhecido a graça de Deus, mas tudo o que ela ouvia era completamente incoerente ao que ela estava estudando, ao que ela estava lendo na Bíblia, ao que alguns familiares desafiavam ela a estudar e a pensar, e aquilo que ela ouvia no local que ela frequentava. E ela disse assim: pastor, existe alguma coisa de errado. Eu disse assim: minha irmã, nós estamos expondo a carta aos Gálatas. Gálatas? É o evangelho puro ali, Paulo pregando. E eu disse assim: eu sei que a irmã está chegando aqui, está quase na metade já da exposição, mas eu quero recomendar que a irmã ouça lá todos os sermões, está lá no Spotify ou em outras redes lá, a irmã pode buscar e pode assistir. Mandei os links para ela, ela foi assistir em todas as pregações. Ela disse assim: pastor, eu conheci o evangelho agora. Tudo que eu aprendi, é uma senhora, irmãos, que eu acredito que ela tem em seus 67 anos. Ela diz: tudo que eu aprendi a minha vida inteira estava errado. Irmãos, aquilo ali é como um choque no coração da gente. Porque o chão daquela mulher foi tirado dela. Imagina, tudo aquilo que você entende como fé, que sustentava a sua vida, tudo aquilo que você depositava seu amor, as suas forças, os seus compromissos, estavam agora em ruínas. O chão daquela mulher sumiu. E ela disse assim: mas eu louvo a Deus porque eu tenho conhecido agora o evangelho verdadeiro. Eu tenho conhecido o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E as lágrimas aí, ó, aí vem o sapatinho de fogo, né? As lágrimas descem, não tem como não descer. Porque, irmãos, conhecer o amor de Deus, aquilo que Paulo chama a loucura da cruz, a maior expressão de amor não foi dada simplesmente por uma cartinha enviada, não foi uma mensagem de WhatsApp, não foi uma figurinha, não foi um carrinho de som, né, tocando musiquinhas lá embaixo do prédio, essas coisas horríveis que as pessoas fazem. Não foram essas coisas. A maior declaração de amor, irmãos, foi expressa numa cruz. Foi expressa com sangue sendo derramado, mas não foi qualquer sangue. Foi o sangue do Filho de Deus. A tal ponto de Cristo olhar para os céus e dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus estava ali naquela cruz bebendo o cálice da ira de Deus, cada gota que era destinada para mim e para você, Ele estava bebendo naquela cruz, e com cada gota que era sorvida por Ele, irmãos, Ele estava demonstrando o grande amor de Deus por nós. Irmãos, nós sabemos porque Deus nos elegeu. A eleição tem como base o amor de Deus, mas nós não sabemos porque Deus nos amou. Você sabe por que Deus amou você? Não, você não sabe, nem eu sei. A gente está estudando agora o livro de Juízes lá na igreja,
E é interessante, porque em Deuteronômio, no capítulo 6, ali o capítulo 7 também, Deus faz questão de dizer, não era porque vocês eram os mais fortes, os maiores, não era nada, simplesmente eu amei vocês e escolhi vocês para serem meu povo. Nós somos aquele povo do passado, irmãos, a continuidade daquele povo somos nós. Somos o povo da aliança. Se hoje nós temos o conhecimento do amor de Deus, é porque desde antes da fundação do mundo, de alguma maneira, nos seus decretos, Deus olhou para mim e para você e resolveu nos amar. E em Cristo nos escolheu para a salvação. E hoje nós conhecemos esse amor. E somos chamados, irmãos, a essa mesma entrega pelo outro. Com o mesmo amor que nós fomos amados por Deus, nós somos chamados a amar aqueles que já estão perto, aqui na igreja, como também aqueles que estão fora. Não é sair por aí dizendo, olha, Jesus ama você, até porque nós não sabemos quem Jesus ama. Mas o fato é apresentarmos o evangelho a essas pessoas e de repente percebermos ali pessoas que não amavam a Deus, agora olhando para Deus, cheias de amor por Ele, compreendendo o que Cristo fez na cruz. A abnegação do amor daqueles irmãos não levava em consideração seus próprios interesses, porque se levasse, meus irmãos, essa igreja tinha findado no seu início. Ao olhar as perseguições, ao contemplar as lutas, as perdas que estavam enfrentando, se fosse um amor interesseiro, um amor com base na troca, um amor condicional, tinha se findado exatamente naquele momento. Mas porque era um amor abnegado, ele permaneceu. Porque eles sabiam que nada os poderia separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Eles sabiam que não era o fato de estarem vivos e livres, ou o fato de serem presos e mortos. E assim muitos cristãos ao longo da história enfrentaram leões, foram queimados vivos, foram presos e são ainda nos nossos dias. Nós somos perseguidos nos nossos dias. Hoje eu conversava com um professor universitário, e ele disse assim, olha, a partir do momento que souberam que eu era crente, eles me cancelaram na universidade. Eles não me chamam mais para as reuniões dos professores, eles não me chamam mais para qualquer tipo de conversa. Eu fui cancelado dentro da universidade. Eu não fui demitido até porque não pode, né? Ele está fazendo o trabalho dele direito, mas ele entra e sai de lá como se fosse simplesmente uma sombra que passa, onde as pessoas não olham mais nos olhos, não se dirigem mais a ele. Certo dia eu conversava com uma aluna de um curso lá na Federal, e ela dizia que após fazerem lá um tipo de separação completa na classe, onde a professora de forma maldosa fez um apanhado na classe daqueles que eram a favor de algumas ideologias, e 3 pessoas ficaram num canto isoladas porque não concordavam com nenhum. Quem for a favor disso vem para cá, quem for a favor disso vem para cá, quem é a favor disso vem para cá. No final ficaram 3 no canto da parede, e as 3 eram crentes, e elas disseram assim, por que vocês não vieram para cá? E uma delas respondeu, por causa da minha fé em Cristo. Irmãos, a partir daquele momento, qualquer trabalho da sala, só as 3 fazem juntas. Elas foram canceladas, elas estão lá e são perseguidas dentro da sala de aula. Irmãos, nós enfrentamos isso nos nossos dias. Mas nós olhamos para Cristo que nos amou. Nós olhamos para essa viva esperança que temos no Senhor Jesus. Nós olhamos para o que Cristo fez naquela cruz e nós entregamos a nossa vida para amar da mesma forma, para sermos perseguidos da mesma forma, para enfrentarmos o sofrimento da mesma maneira. Porque se fizeram com Cristo, irmãos, o que se dirá de nós? E veja, não é um sofrimento por causa das nossas inconsequências, mas é um sofrimento por causa do amor que temos ao Senhor. Por causa da fé. E um terceiro aspecto, irmãos, aqueles irmãos de Tessalônica, eles possuíam uma viva ou uma esperança firme em nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito bom falar sobre esperança nos nossos dias.
Quando nós olhamos para o cenário atual, muitos têm se desesperado. A desesperança parece que toma o coração. E o cenário realmente não é bom. Se você conversa com qualquer economista, você percebe que o caminho financeiro que se tem pela frente não é algo muito bom. Mas nós não vivemos de acordo com perspectivas financeiras. Nós não seremos felizes, mais felizes, se de repente as coisas se tornarem aqui um mar muito calmo, onde nós possamos viver como se estivéssemos num turismo muito bom, muito agradável. Não, irmãos. Eu tenho certeza que Deus faz com que sua igreja passe por momentos turbulentos, momentos difíceis, para que a gente tenha uma convicção no coração. Esse mundo não é nosso amigo. Nem esse mundo é o final da nossa carreira. Não, ele não é. E essa viva esperança que os irmãos de Tessalônica possuíam, veja o que nos diz o versículo 10. E para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É interessante, irmãos, que esse testemunho, que essa esperança que eles possuíam, era uma esperança que era viva no Senhor Jesus. Quando Paulo fala, por exemplo, no capítulo 4, a partir do versículo 13, olha, Paulo começa a explicar para eles a situação dessa segunda vinda de Cristo. E é interessante, irmãos, que Paulo fala daqueles que morreram no Senhor, daqueles que dormiram no Senhor, mas ao mesmo tempo ele diz assim, versículo 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E veja o versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Paulo nutria no seu coração a esperança de que o Senhor voltaria quando ele estivesse ainda vivo. E sabe, irmãos, parece que a gente vai se acomodando por assimilação dessa cultura mundana que põe a sua esperança, a sua expectativa em governos, em empresas, em pessoas e até mesmo em igrejas. A gente vai caminhando dentro dessa perspectiva pagã e a gente vai esquecendo de falar sobre as boas novas que nos estão prometidas e que o céu, o novo céu e a nova terra fazem parte dela. Mas acima de tudo, irmãos, o que Paulo coloca é: nos encontraremos com o Senhor. Essa é a grande expectativa do coração de Paulo. Vitor, ele diz muitas vezes isso na igreja, né, pregando, que o dia mais feliz na vida de um crente é o dia da sua morte. Porque é o dia que ele fecha os olhos na terra e que ele abre diante do Senhor da glória. Essa semana que passou agora, eu participei de uma cerimônia fúnebre. O pai de um jovem lá da igreja faleceu. Alguém que descobriu um câncer há um mês atrás, nós passamos a orar por ele. Eu gravava algumas mensagens de áudio e enviava, mas ele faleceu muito rápido. E sabe, irmãos, naquele momento triste, todos estavam chorando. Naquela cerimônia eu vi um dos irmãos dele ali passando mal, soluçando. E eu dizia assim, meu Deus, são pessoas que dizem crer no Senhor Jesus, mas estão desesperadas. Não é que nós não possamos chorar, não é que nós não soframos, mas o desespero não pode tomar conta do nosso coração, porque nós temos uma convicção firme, uma esperança firme no coração, meus irmãos. Eu lembro que o pastor James Houston, falando sobre morte, lá na igreja do Ricardo Barbosa, em Brasília. E ele, depois de 70 e poucos anos de casado, a sua esposa faleceu. A maior parte da vida dele foi casado. E a esposa havia falecido. E aí, de repente, alguém fez uma pergunta: pastor, como é que o senhor encara, como é que o senhor tem vivido? Na verdade, a pergunta foi: como é que o senhor tem sobrevivido à morte da sua esposa? E aí eu estava só ouvindo depois, né, o podcast, aí ele fez um riso e respondeu assim:
todas as noites que eu deito na minha cama para dormir, eu sei o que nos separa. É uma fina membrana. Eu estou do lado de cá e ela está contemplando o Senhor da vida dela face a face. E nós estamos separados por uma fina membrana. E um dia, na minha partida ou na vinda do meu Senhor, essa fina membrana será rompida e estaremos todos juntos por toda a eternidade. O que são mais alguns anos de espera, ou meses, ou dias? Afinal, minha filha, foi uma moça que perguntou, né? Eu não sei por quanto tempo ainda permanecerei entre vós. E eu fiquei, irmãos, olhando aquilo ali, pausei aquele negócio e fiquei pensando, eu digo, meu Deus, dê ao meu coração essa mesma esperança. E sabe, irmãos, nós perdemos isso de vista. É como se nós fôssemos nos apegando tanto às coisas desse mundo, como se elas fossem entrando e se enraizando no nosso coração. Eu lembro das palavras do pastor Russell Shedd, ele entrevistado pelo pastor Mendes, lá da primeira igreja batista de Atibaia, foi lá e perguntou a ele sobre esse momento que ele estava passando, e ele falando da dor que ele estava sentindo no corpo, e ele usou uma expressão, ele disse assim, é como se em meio a todo esse sofrimento, Deus estivesse me desmamando dessa terra e me apresentando as benesses celestiais. É o dia mais feliz da nossa vida, irmãos. Jesus é a nossa esperança na vida e na morte. Ele é a nossa esperança na vida e na morte. E essa igreja cria nisso. Eles precisavam de uma orientação, e Paulo dá essa orientação, mas eles criam nisso. Essa esperança firme que eles possuíam no Senhor é de que eles poderiam pregar, eles poderiam ser apedrejados, perseguidos, mortos. Mas isso era apenas uma passagem. Era apenas o barquinho que sairia da margem do rio e chegaria da outra margem, onde o Senhor na outra margem os aguardava e os receberia no lar celestial. Essa era a firme esperança, irmãos. Isso era o que impulsionava a igreja a olhar para Cristo não como um conceito, não como uma pessoa distante, mas como alguém que por meio da fé, do amor e da esperança impulsiona o nosso coração a vivermos nesse mundo de forma piedosa, anunciando o Evangelho, pregando àqueles que não conhecem, uma fé operosa, um amor que lança a mão dos seus interesses próprios e uma firme esperança no Senhor Jesus. Se traduz numa igreja viva dessa maneira, irmãos. E a minha oração, irmãos, é que Deus, Ele aplique isso ao meu coração, com coragem, que eu ame tanto ao Senhor Jesus, ao ponto de ter uma fé que de fato é operosa, um amor que é abnegado e uma esperança que está firmada em Cristo, nas suas promessas, naquilo que Ele prometeu e naquilo que já foi cumprido, e que por meio dessa fina membrana nós esperamos. Que seja assim comigo, que seja assim com os irmãos também, que possamos caminhar nessa mesma perspectiva, e que mais pessoas que moram por aqui, ou que estão com você no seu trabalho, na faculdade, onde Deus colocou você, venham a se dobrar diante dessa mesma fé, desse mesmo amor, e tenham no coração a mesma esperança, e que juntos engrossemos as fileiras, esse grande coral, que um dia estará diante do Cordeiro, louvando o seu nome para sempre, crendo que é Ele o nosso castelo forte, que é Ele quem traduz as histórias, que é Ele quem faz as histórias serem de superação, não porque somos bons, não porque somos fortes, mas porque Ele é. E Ele assim receba toda a glória, toda a honra e todo o louvor, para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça.